Meu sogro terminou comigo de uma forma trágica e eu não sei se vou conseguir me recuperar. E vocês já sabem, eu sou a Josabel e o relato de hoje vai ser um absurdo. Gostaria de compartilhar uma história chocante que aconteceu comigo. Sei que tem coisas muito piores como crimes e tragédias, mas, pra mim, isso foi devastador de um jeito que ainda não cicatrizou. É o tipo de dor que não faz barulho, mas muda a forma como você confia nas pessoas para sempre. Eu cresci muito pobre, daquele tipo de pobreza que não é só falta de dinheiro, é falta de amor, carinho que toda criança deveria receber. Meu pai morreu quando eu ainda era jovem, minha mãe simplesmente foi embora. Fugiu com um cara que ela conheceu na internet, como se a vida dela pudesse ser reiniciada apertando um botão. Eu fiquei sem pai, sem mãe, sem rede de apoio. Aprendi cedo que apego era um risco. Conheci minha ex quando eu tinha uns 18 anos. Ela virou tudo. Eu corri atrás dela por anos, anos mesmo. Não foi fácil, não foi rápido, mas como dizem, ninguém ganha de um homem paciente. Quando finalmente começamos a namorar, parecia uma vitória improvável, como se alguém tivesse finalmente me escolhido. Com o tempo, fomos morar juntos. A vida começou a tomar forma. O pai dela era médico, a família era bem de vida, estruturada, tudo aquilo que eu nunca tive. E contra todas as minhas expectativas, eles me aceitaram, não como um namorado, mas como parte da família. O pai dela, eu não chamava de pai, mas sentia como se fosse. Ele era exigente, rígido, daqueles homens que testam você o tempo todo sem avisar. E eu passava em todos os testes porque queria passar. Eu fazia tudo, tudo mesmo. Ajudava com os projetos de carro, ficava horas sujo de graxa sem reclamar. Ajudava em reformas, carregava coisas pesadas, consertava o que dava. Faltava no trabalho quando eles vinham para a cidade só para estar presente. E em viagens, ajudava a dirigir, resolvia problemas. Eu estava sempre disponível. Sempre. Não porque eu devia, mas porque eu queria pertencer. Alguns anos depois, que nos mudamos para outra cidade para estudar, ela me traiu pela primeira vez. Aquilo me destruiu, mas eu ainda não tinha aprendido a ir embora. Ficamos separados por 2 anos. Mesmo assim, eu voltava ocasionalmente para a cidade antiga só para ver os pais dela. Almoçava com eles, conversava, aquele vínculo continuava vivo. Eles ainda eram, de certa forma, minha família. Voltamos a ficar juntos. Com o tempo, comecei a desconfiar de novo. Algo estava errado. Mudanças pequenas, horários estranhos, explicações vagas. Eu nunca consegui provar nada e sempre deixei claro. Eu perdoei uma vez, se acontecesse de novo, acabou. Então veio 2020. Covid, isolamento, tensão no ar. E ela simplesmente desandou. Bebia em excesso, festas, drogas, sumia por semanas seguidas na casa de campo dos pais. Eu ficava sozinho, tentando entender onde tinha errado, enquanto ela parecia viver outra vida. Descobri que ela estava tendo um caso com um cara que conheceu em um bar meio suspeito. Nada romântico, nada complexo, só descaso. Na noite antes da confissão, ela desmaiou. O celular dela começou a vibrar, mensagens atrás de mensagens. Eu vi tudo. Não porque queria investigar, porque estava ali, impossível de ignorar. Na manhã seguinte, ela confessou, chorou, disse que estava perdida. Tivemos uma conversa longa, pesada e emocional. Eu disse que estava indo embora. Era isso, acabou. Um detalhe aparentemente pequeno virou uma bomba. O celular dela estava no meu plano. Eu pagava. Disse que ia cancelar. Não ia bancar comunicação com o amante dela. Ela pediu para ligar para os pais rapidinho, só para explicar, só para avisar. Eu fui para o quarto arrumar minhas malas. Enquanto jogava roupa dentro sem saber para onde eu iria, ouvi a ligação no viva voz. Ela contou para o pai que tínhamos terminado. Disse que estava vendo outro cara e que eu tinha descoberto. Houve uma pausa e então ouvi a frase que ainda ecoa na minha cabeça anos depois. Bom, eu sempre disse que nunca gostei dele. Eu sempre disse que você podia arrumar coisa melhor. Foi isso. Sem hesitação, sem culpa, sem nuance. Aquilo doeu mais do que a traição dela. Muito mais. Porque a traição dela vinha de alguém que já tinha me machucado antes. Mas aquilo veio de um homem que eu tratei como pai.
do homem para quem eu dei tempo, esforço, lealdade, do homem que eu defendia, que eu admirava, que eu achava que me respeitava. Naquele segundo, tudo foi reescrito. Todas as vezes que eu ajudei, todas as viagens, favores, conversas, nada daquilo significou o que eu achei que significava. Eu não tinha família, eu era tolerado. Eles eram basicamente a única família que eu conhecia. E em uma frase casual, dita em uma naturalidade, eu descobri que nunca fui realmente querido ali. Só conveniente, aceitável, temporário. Eu fechei a mala, desci as escadas e saí. Nem lembro se me despedi. Desde então, eu luto com isso. Não só com a perda do relacionamento, mas com a confirmação de que o medo antigo, de que não importa o quanto eu me esforce, eu sou sempre descartável no fim. Não foi só o amor que acabou naquele dia. Foi a última ilusão de pertencimento que eu tinha. É uma situação bem triste, mas eu acho que depois que você ficou adulto, até antes, né? Não sei como que no relato, né? Não tem como foi a infância dele, com quem ele viveu, né? Se foi orfanato, avó, enfim. Mas eu acho que deveria ter sido procurado uma terapeuta, porque a questão da sua mãe ter te abandonado, acho que ficou muito impregnada nele, né? E a gente acaba, né, se agarrando a pessoas, terceiros, né? E a gente não consegue controlar as pessoas, né? E isso acaba trazendo a gente cria muita expectativa, né? E dependendo, né, muitas das vezes, né, isso a gente acaba se frustrando por conta disso, né? E ali você não que você não tenha razão de ter criado essas expectativas, né? Porque esse povo foi extremamente falso com você. Mas por mais que seja difícil, você tem seu lugar no mundo e não precisa se sentir que não pertence a nada. Você só não teve sorte, né? Você conheceu uma família super... Não sei nem o que falar, né? Super ordinários, né? Tanto o pai quanto essa menina vagabunda que te traiu várias vezes. E o pai ainda vem falar de você. Ai, esse homem não sei o que, não sei o que lá. Sua filha é uma vagabunda, meu querido. Então, eles que perderam, não foi você, né? Que você me parece ser uma pessoa maravilhosa, né? Que tratou eles de uma forma maravilhosa. Mas, infelizmente, você não recebeu isso em troca. E foi um livramento esse povo ter saído da sua vida, assim, cedo, né? Porque se demorasse mais, podia ser pior os seus sentimentos em relação a eles, entendeu? Então, ainda bem que já foi. E procure pessoas melhores. Espero que você tenha a sorte de encontrar pessoas melhores. E bom, gente, o relato vai ficando por aqui. E não se esqueçam de comentar o que vocês fariam.